Olá, irmãos e irmãs, boa noite na paz de Cristo, Rei da Glória. Hoje é dia 3 de julho, precisamente são 23 horas e 5 minutos, e eu sei que muitos de vocês já estão descansando, já estão aí debaixo do cobertor, mas como eu tenho falado para vocês, esse é o melhor horário para eu gravar. Eu sei que às vezes ainda passa um barulhinho, né? Eu estava ouvindo o estudo da semana passada e eu vi que passou um barulho aí. Mas é bem menos do que quando eu gravo mais cedo, né? Nós vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos estudando Gênesis capítulo 8. Semana passada a gente ficou só nos versículos 1 e 2, né? Nós lemos o capítulo todo semana passada, mas nós ficamos nos versículos 1 e 2. Não é isso? E nós vimos até agora, né, fazer assim um flashback aqui rapidinho, né, até para a Haná que está entrando hoje, né, tá entrando agora no nosso grupo. Mas o que a gente já viu até agora, né, nos estudos nossos? Nós vimos como que Deus derramou a sua ira sobre o mundo antigo, como a ira de Deus se abateu sobre aquela civilização durante 40 dias e 40 noites, e como as águas devastaram a civilização daquela época, envolvendo cidades, vilas, casas, eu diria nações, ainda que a gente não tenha conhecimento de outra civilização, além dessa aqui de Gênesis capítulo 6, né, 5, 6, da descendência de Adão. Mas a gente sabe que, ou pelo menos a gente segue essa corrente, de que o dilúvio ele foi universal, ele não ficou só retido ali naquele lugar, né? Então, sabemos que outras terras, que ainda talvez não tivessem sido descobertas, mas os animais que nela existiam, né, sofreram, passaram pelo dilúvio. O dilúvio foi universal, é dessa forma que a gente acredita, né? Então a gente viu aí nos capítulos anteriores como a civilização daquela época universal, não só daquele grupo ali, dos descendentes de Adão e Eva, como que eles foram destruídos pelas águas, homens, animais, aves, morreram afogados, e com eles, é claro, o gênero humano. E não somente os cainitas, que são descendentes de Caim, está lá no capítulo 5 e 6, a gente vai ler, a gente já leu e já estudou, e vimos sobre esses descendentes de Caim, que eles haviam se afastado completamente de Deus, se desviando dos seus caminhos, criando novas religiões, adorando outros deuses, né? Não o Deus do Éden, né? E foram passando o tempo, eles foram se esquecendo completamente do Deus de seus pais. E então a gente viu que não somente os cainitas, mas também os setitas, que são os descendentes de Sete, é um nome que eu estou chutando aqui, né? Porque já li autores falando nisso, né? Chamando os cainitas descendentes de Caim e os setitas descendentes de Sete, que era a descendência que trazia esperança. Eram os guardadores da promessa da chegada da semente da mulher, aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Mas o que aconteceu com os setitas? Eles também se corromperam, se misturaram com os cainitas, descendência de Caim, de onde vieram, nós vimos aqueles gigantes, aqueles reis poderosos da época que espalharam grande violência na terra e mancharam a terra com o sangue derramado por causa da violência deles. Diante desse quadro, dessa mistura que trouxe
não trouxe, mas que se esqueceu completamente de Deus, inclusive, né, a descendência de Sete, que começou muito bem, mas terminou muito mal. Com o dilúvio, Deus viu a forma, o jeito dele mostrar a sua ira, a sua santa ira, a sua justa ira contra uma humanidade perversa, uma humanidade pervertida, rebelde, que estava se instalando na terra que ele criou. Mas também Deus não ficou só na sua ira, ele também mostrou a sua misericórdia quando ele preservou soberanamente uma família. Somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e a esposa de cada um de seus filhos, num total de 8 pessoas, e também as espécimes animais, né, e aves, só esses que sobreviveram à grande catástrofe que foi o dilúvio. Eles foram preservados por Deus naquela arca que Deus mandou que Noé construísse e que levou 100 anos, 120 anos, 100 anos, para que pudesse ser completada, né? Para que ela pudesse ser criada, para que ela pudesse ser fabricada. Criada não, fabricada, né? Era uma arca. Hoje nós vamos continuar, né, no relato, agora já da cessação do dilúvio, da cessação do julgamento de Deus, e vamos ver a saída de Noé da arca com a sua família e os animais, e o primeiro culto que foi feito na Terra Nova. Bom, se vai dar para a gente ver isso tudo, porque isso cobre o capítulo 8 inteiro. Eu não sei se vai dar, mas vamos caminhar aqui, vamos ver até onde a gente consegue ir. Vocês sabem que eu procuro não fazer um vídeo muito longo, com mais de 30 minutos, quando ultrapassa aí eu fico incomodada, porque eu sei, né, que às vezes fica cansativo para vocês, mas como eu já sugeri, você vai fazer alguma coisa que não dependa muito de raciocínio, coloca lá o seu celular e vai ouvindo, vai arrumando cozinha, vai fazendo lá, né, vai temperando seu feijão, fazendo o arroz, que é uma coisa que a gente já faz mecanicamente, e põe o vídeo e vai ouvindo. Vocês não têm feito isso, mas eu gostaria muito que vocês fizessem. Eu gostaria que vocês fizessem comentários sobre o estudo no grupo. Sei lá, eu não concordo com isso que você falou. Sei lá, isso que você falou, eu encontrei outros autores que também falaram isso ou falam isso, né? Então, é muito bom. Não é dizer, meu estudo, não é isso. Pode ser isso também, mas vocês colocarem as questões de vocês acerca do que está sendo proferido aqui, tá? E colocar as dúvidas. Mas eu tenho dúvidas, será que eu já li que não foi exatamente desse jeito? Não é isso? Eu quero que vocês coloquem aqui. Eu fiz aqui, deixa eu ver, deve estar aqui ainda. Eu vou colocar depois, quando terminar o estudo, eu vou colocar para vocês um quadro que demonstra, um quadro que coloca o dilúvio desde o seu começo, quando ele começa, né, até o seu término. Então eu vou colocar para vocês o dia, o mês e o ano em que cada uma dessas coisas aconteceram, né, desde Gênesis 7, versículo 11, até Gênesis 8, 14, que é o momento todinho do dilúvio, a entrada de Noé na arca e a saída dele. Eu vou colocar no grupo para vocês. Qual é a relevância disso? Nenhuma. Tá? Saber isso não vai levar vocês para o céu, não saber não vai tirar vocês do céu, tá? Mas é uma curiosidade. Por quê que eu olhei isso aqui, encontrei isso aqui num livro meu e falei assim, vou colocar isso para o grupo? Porque as pessoas ficam muito centradas e a gente ouve muitas pessoas falarem, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Não é bem assim, né? A gente sabe, pelo que eu já falei com vocês, 40 dias e 40 noites foi o tempo de chuva que caiu sobre a terra. Mas depois desses 40 dias, a Bíblia fala que a água continuou subindo.
A água continuou subindo, que veio das nascentes, dos poços, talvez, né, que estavam embaixo da terra. Eu sei que a água continuou subindo. E a gente viu que desde a entrada de Noé na arca até a sua saída foi mais de um ano. Mais de um ano. Então, eu vou colocar no grupo para vocês, são 3 colunas. Na primeira é a referência bíblica, onde está o acontecimento que está sendo relatado aqui. A coluna do meio, né, é a coluna dos acontecimentos. E a última coluna são as datas, né? São as datas em termos, né, de vida de Noé. Então vai estar dia, o mês vai estar em Romanos algarismo romano, né? E o ano 600 e tal, e depois o ano 601. Então eu vou colocar só a título mesmo de curiosidade. Se alguém falar para vocês, não, o dilúvio demorou só 40 dias. Não foi bem assim. Aí vocês vão ter essa tabelinha, tá? Para vocês conferirem. Até porque na semana passada eu fui dando umas datas para vocês e eu mesma senti que isso aqui está meio confuso, né? Não deu assim muito bem para a gente encontrar o texto na Bíblia. A gente tinha que fazer uma conta, né? Em alguma daquelas indicações que eu dei para vocês. Essa aqui ela tá bem perfeita. Ela fala o capítulo, o versículo onde está aquilo, ela diz qual é o acontecimento e ela diz o acontecimento foi no dia tal, do mês tal e do ano tal. Então eu acho que vocês vão gostar muito, tá bom? Então vamos lá. Então, o que a gente viu nos capítulos anteriores, né? O que o dilúvio causou? A catástrofe, a devastação total, terrível, causada pelo dilúvio. Mas agora, aqui no capítulo 8, o que a gente vai ver? A gente vai ver que a ira de Deus, aquela ira que eu vou destruir, eu vou acabar com essa cambada de gente rebelde, pecadora, né? Corrupta, não é isso? Então a ira de Deus agora, ela se abate, a ira de Deus agora vai mingua, e a sua misericórdia que transparece na medida em que as águas começam a escoar, baixar. E uma nova esperança surge para a humanidade que resta com Noé e a sua família. A esperança está agora com Noé e a família dele, que são os únicos sobreviventes, né? Então, essa parte do capítulo 8 aqui, ela tem, na realidade, ela tem mesmo 3 blocos, né? Que é o fim do dilúvio, depois Noé e sua família saem da arca, e por último, Noé levanta um altar. Vamos analisar aqui algumas coisas, mas vamos ler. Já lemos, né, na semana passada os versículos 1 e 2 do capítulo 8, mas vamos ler de novo, né, para a gente não perder o fio da meada. Diz assim: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão,
pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. E aqui tem um detalhe teológico muito interessante. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba, terceira pomba, ou a mesma, mas pela terceira vez. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Vou parar aqui e vamos ver se a gente pelo menos chega até aqui hoje, né? Realmente aqui, né, o que a gente tem não é nada assim de excepcional, de extraordinário, porque o que a gente está vendo é Noé ainda dentro da arca, né? E naquela ansiedade, já está quase chegando 1 ano dele dentro da arca, e ele naquela ansiedade, esperando que as águas baixassem totalmente, né? Que a terra secasse, né? E ele pudesse sair da arca. Mas aqui a gente tem algumas coisas. Sobre o lembrar-se, nós já falamos na semana passada, sobre o sopro de Deus, né, para que as águas baixassem, também nós já falamos na semana passada, então nós não vamos falar aqui de novo, não é isso? Tá. O que nós temos então aqui? Tá. As águas estão baixando, mas estão baixando muito lentamente. A gente precisa entender uma coisa nessa história de Noé, para a gente entender realmente quem foi Noé. Deus virou para Noé e falou assim: Noé, entra na arca, porque daqui a 7 dias eu vou fazer chover sobre a terra. Bom, você lê onde é que está isso? Vamos achar. Gênesis capítulo 7, deixa eu ver aqui, está no versículo, vamos ler a partir do versículo 5, Gênesis 7, a partir do versículo 5. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, olha só. Depois de 7 dias que Noé já estava na arca, tá? Entraram juntos com Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé, a Moisés. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Deus, Noé sabia, depois que ele entrou na arca, que 7 dias depois as águas iam surgir. Na realidade, está mais claro isso aqui quando Deus fala aqui, quer ver? Vou ler do 7, do 1 até o 4, diz assim: o Senhor disse a Noé: entre na arca, olha só, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, já falamos sobre isso, leve 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias... Tá? Entra na arca, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Então, Deus falou para Noé assim, não é? A arca está pronta, não está? Muito bem, então você vai levar na arca, tá? Dos animais puros,
7 pares. E aqui é uma coisa muito interessante, macho e fêmea. Macho e fêmea. Dentro da arca, tá? Quantos casais nós tínhamos ali? 4 casais, macho e fêmea. Não vou dar nenhuma dica aqui não, tá, gente? Porque senão vão me cortar o vídeo aqui. Mas a palavra de Deus é sempre essa, quando se refere a casais, macho e fêmea. Muito bem, chega. Então, Noé sabia, Deus falou assim, entra na arca, porque daqui a 7 dias eu vou fazer chover sobre a terra. Mas Deus disse assim, e vai terminar daqui a 1 ano? Porque o ano que está contando aqui, o ano 600 de Noé, né? Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. E ele saiu no ano 601. Então a gente viu que passou ali, né? 1 ano. Uns entendem que esses 600 anos era o ano civil, outros entendem que era o ano de idade de Noé. Não importa. O que importa é que quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos, quando ele saiu tinha 601. Ou quando ele entrou na arca era o ano 600, e quando saiu era o ano 601, e isso vai dar 1 ano e alguns dias, né, que a gente viu na semana passada, de Noé dentro da arca. Muito bem, então Noé sabia quando que ia começar a chuva. Deus falou, entra, ele entrou. Daqui a 7 dias vai começar a chuva. Agora Deus não falou para ele, mas vai demorar tanto tempo. Deus não falou isso para Noé. Mas Noé cumpriu e fez conforme Deus falou. Ele entrou na arca com os animais limpos, puros, e com os animais impuros, e com as aves dos céus, conforme o Senhor tinha falado para ele. Nossa, e os animais aquáticos? Lógico, né, gente? Animal aquático não morre na água, né? Não morre. Ele sabe nadar, não é isso? Ele vive na água. Então não havia necessidade. Deus não falou para Noé, faz aí uma piscina, né? Aí um aquário. Não precisava, né? Porque os animais aquáticos sobreviveriam como sobreviveram ao dilúvio, às águas do dilúvio, tá? Então, no capítulo 8, que nós estamos agora, quando Deus fez soprar aquele vento, nós já falamos sobre esse sopro de Deus, né? É o ato natural de Deus. Quando a gente às vezes fica querendo coisas sobrenaturais, Deus usa ato natural, né? A própria natureza para fazer a sua vontade, para cumprir a sua vontade. Então diz que as águas começaram a baixar, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a chuva do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra, bem devagar, naturalmente. Deus não falou seca e água desapareça, né? Como foi na criação. Na criação ele diz, né? Apareça as águas, não é isso? Crie-se isso, aconteça isso. Aqui não, aqui ele deixou que a coisa seguisse o tempo natural, né? As águas começaram a baixar. Nós que vivemos aqui no Brasil, eu particularmente, que tive a minha infância morando em local que todo verão era água entrando dentro de casa, que a gente tinha que sair de casa, eu sei como é que é isso. As águas demoram, elas vão devagar, às vezes. Nós chegamos uma vez numa casa que eu morei, com a minha família, né, com meus pais, que a água cobriu, entrava pela janela, entendeu? De tanto que choveu e inundou a nossa casa. Então a gente, de vez em quando, ia lá e via o nível, e tá baixando, até chegar no chão mesmo e dando condições da gente entrar lá, lavar, né, e lavar tudo e secar para voltar para casa. Então, o tempo das águas baixarem aqui foi um tempo natural. A Bíblia deixa isso claro, né? Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 aí no versículo 3, as águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, estou lendo o capítulo 8, versículo 4,
a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Aqui tem uma coisa muito interessante, porque a gente às vezes vê alguma reportagem e fala assim, foi encontrada a arca, ou o resto da arca lá no monte, não sei o quê. Na realidade, a Bíblia ela não deixa assim muito claro, porque lá em Ararat existiam muitos montes, muitas montanhas, era um local cercado de montanhas, e a gente não sabe exatamente em qual monte, né, a água repousou, porque vocês olham aqui, no dia 17, estou lendo o versículo 4, do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Então não se sabe exatamente em qual montanha, quer dizer, sobre as montanhas, porque tinham muitas montanhas, não é isso? E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês apareceram os picos das montanhas, tá vendo? Então a gente não sabe exatamente qual montanha que a arca parou, tá? Sabemos que o local era Ararat e esse local tinha muitas montanhas. Muito bem, continuando, 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. É interessante Noé não ter soltado primeiro a pomba. Entenderam aqui? Ele não faz isso, ele solta primeiro o corvo. Vamos lá, o que é o corvo? O corvo é um animal impuro, né? Ele é um animal impuro, porque ele vive de quê? De carniça. Noé, ele soltou o corvo, né? A primeira ave que ele enviou, o corvo, aí diz que ela ia e voltava, o corvo ia e voltava até que as águas se secaram sobre a terra, está no versículo 7 do capítulo 8. Então, sendo uma ave, o corvo, que se alimenta de carniça, o corvo, ele podia sobreviver nesse ambiente de transição ali, onde, né, parou a chuva, mas ainda tinha água, ainda não tinha se secado, a terra ainda não estava seca. Ele sobrevivia muito bem. Ele podia pousar em cima de um corpo de uma pessoa ou de um animal e ficar ali comendo, se alimentando, porque ele se alimenta disso mesmo, né? E depois ele ia, voltava, porque na realidade ele não trouxe nenhuma informação para Noé. Ele não trouxe, porque era um animal, né, uma ave que sobrevive assim, maravilhosamente bem no meio dessa devastação que estava a terra ali, cheia de corpos, tanto de animais quanto de pessoas, né? Então, ele não trouxe nenhuma informação, a ação desse corvo indo e voltando, não trouxe nenhuma, para Noé, nenhuma informação assim conclusiva sobre se a terra estava habitável ou se não estava habitável para os animais e para ele, Noé e sua família, tá? Muito bem. Aí, o que a Bíblia diz? Ele soltou esse corvo, vamos voltar aqui na Bíblia. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. É interessante que ele fala assim, soltou um corvo até que se secaram as águas sobre a terra. Aí depois ele fala assim, não, ele soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas já não tinha secado lá com o corvo? Não. Ele quer dizer o seguinte, o corvo ia, voltava, e quando as águas se secaram, o corvo já ficou por lá. Mas as águas, quando ele manda a pomba, ainda não tinham se secado. Então ele fala, depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. As águas se secaram? Não. Se as águas já tinham, né, saído da terra, se a terra já estava seca. Aí o que acontece? Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Essa foi a primeira ave limpa, que é a pomba, né? Que Noé solta para ele perceber
como que estaria o estado da terra. E isso é muito interessante, meus irmãos, porque a gente fala assim, Noé, por que você não ficou esperando Deus falar com você? Noé, né, sai da arca, como nós vamos ver aqui que Deus falou. Sai da arca. Por que Noé ficou fazendo esses testes? É natural. Isso aí é uma posição natural, né? De Noé querer entender como que estava a terra. Ele já sabia que tinha parado a chuva, ele ficou quieto, esperou ainda muito tempo para ele soltar o corvo e agora soltar a pomba. Eu diria assim, uma curiosidade que não abala a confiança de Noé e nem a fé de Noé. Essa pomba que ele enviou, ela não achou repouso para se pousar, para colocar a planta, né, dos seus pés. Então ela voltou para Noé. O que Noé entendeu? Noé entendeu, olha, se o corvo, ele pousava em cima de um corpo que estivesse boiando. A pomba não, é um animal limpo. Uma ave limpa, animal, é uma ave limpa. Então, Noé entendeu que as águas ainda estavam cobrindo a maior parte da superfície. Aí ele recolhe essa pomba, espera mais 7 dias, é interessante, né? Essa espera de 7 dias, né? Porque no 7º dia é dia de descanso, e ele então espera isso, considera esse 7º dia aí para ele enviar. E aí ele manda a pomba, ou a mesma ou outra, a Bíblia não esclarece isso, ele manda de novo a pomba, e a pomba vai, voa e tal. No entardecer, ela volta e no seu bico ela tem uma folha de oliveira arrancada assim de fresco, uma folha fresca, né? Está aí no versículo 11, vamos ver? Versículo 11. À tarde, Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. Versículo 10. Aí o 11. À tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Baixado, mas ainda não estava a terra seca. Ela traz uma folha de oliveira e esse foi um sinal assim definitivo. Por quê? Porque a oliveira é uma árvore resistente, ela conseguiu mostrar para Noé que a vida vegetal já estava começando a surgir, já estava acima da água, estava ali, né, surgindo já a plantação. Então, é interessante também essa pomba, aí são alguns autores que falam, outros não concordam tanto, essa pomba com essa folha de oliveira no bico, em muitos desenhos, né, ela simboliza o quê? Ela simboliza para a gente o Espírito Santo. Alguns entendem isso, né? É um símbolo universal de paz, de esperança, de um novo começo, uma paz entre Deus e a humanidade redimida, e ela aparece algumas vezes simbolizando também o Espírito Santo. Mas normalmente a pomba com uma folha de oliveira é símbolo de paz, né? A pomba por si só ela já é um símbolo de paz, e para nós do Espírito Santo, tá? Noé espera mais 7 dias, aí manda a terceira pomba, ou a mesma pomba pela terceira vez. Aí solta aquela pomba pela terceira vez e ela não volta mais. Quando ela não volta, o que Noé entende? Bom, a terra está seca. A terra está seca e a terra está pronta. Aí é que vem uma conduta de Noé, já aqui na minha Bíblia. Conduta de Noé é muito interessante. Vamos lá. Aí vem versículo 10. Esperou à tarde, ela voltou trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba, que parece que até é a mesma. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Noé falou assim, então a terra estava seca. Agora vamos imaginar que se fôssemos nós, depois de tanto tempo dentro da arca, aqui ainda não tem 1 ano, né? 1 ano e 10 dias, ou 1 ano e 17 dias, ou 1 ano e 20 e poucos dias, não interessa, mais de 1 ano. Aqui ainda não tem, porque ele vai ficar mais tempo aqui, dentro da arca.
Se fôssemos nós, o que nós iríamos fazer? Epa, a pomba não voltou. Então, ela encontrou o lugar de pousada. Isso está me dizendo que a terra já está seca, já tem vegetação, árvore, já tem coisa lá fora. E eu posso sair da arca. Mas Noé não sai. Noé não sai. Então, um exemplo que Noé dá para a gente, a conduta dele aqui é exemplar, porque ele não agiu por impulso, mas ele continuou na arca com fé. Já são 35 minutos. Buscando confirmação antes de sair do lugar de segurança que Deus havia posto ele e a sua família. Isso é muito interessante, porque a gente não tem... quinta-feira foi ontem. Eu estava no estudo do meu PG físico lá na casa da Nilva, e a gente estava falando sobre a questão da paciência. A gente não tem paciência. Na realidade, a gente não tem. Nós falamos que temos muita fé, né? Nós confiamos muito em Deus, mas a gente tem uma hora que a gente ultrapassa da vontade de Deus, não espera a resposta de Deus. Há pouco tempo, eu com uma irmã, né, ela falou, não, e tal, eu não quero mais trabalhar na igreja, nessa área e tudo mais, E conversando comigo, eu falei assim, peraí, mas você já orou, já perguntou para Deus se é isso mesmo, se você deve largar o ministério e tudo mais? Ela falou assim, não, eu já orei, mas eu não esperei a resposta dele, não, eu já estou tomando a minha decisão. Infelizmente é assim que a gente faz, né, gente? Infelizmente, mas Noé nos dá aqui uma lição. Vamos lá, eu quero ir só até o versículo 19, tá bom? Porque tem um detalhe aqui que eu quero falar com vocês. 13. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, aqui já não fala que é idade de Noé, ele fala o primeiro dia, do primeiro mês do ano, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Você está falando que é do ano, não da idade de Noé. As águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. Olha a curiosidade. E eis que o solo estava enxuto. Ele viu que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé, saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher, as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Muito interessante isso, né? Noé sabia que a terra estava seca. Ele sabia que dava para ele sair da arca, né, com a sua família, que não tinha mais nenhum perigo. O dilúvio acabou, a terra estava firme, a terra estava seca. Mas ele não saiu. Porque Deus que mandou ele entrar, ele falou, agora eu vou esperar Deus mandar eu sair. Na realidade, se a gente for lembrar lá, né, de quando Deus mandou ele entrar, a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora. Será que Noé poderia sair sem Deus falar saia? Porque não seria Deus para abrir a porta? É uma questão, né, que a gente pode meditar e eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Será que Noé foi tentado a sair, mas ele não podia porque a porta não abriria pelo lado de dentro? Ele teria que esperar Deus mandar ele sair, porque Deus é que teria que abrir a porta? Ou não, porque a Bíblia agora não fala. Quando foi para ele entrar, vamos lá? Vamos ver onde é que a gente acha isso. Não entrou nada. Peraí, que eu tenho que achar onde Deus fechou a arca.
De todos os seres vivos, eu não vou achar aqui agora. Vou ficar devendo, se vocês acharem. E Deni que me salva sempre aí. Baixa aí. Onde é que está isso? Que Deus é que fechou a arca. Deus que fechou a arca. É que essas coisas surgem na hora que a gente está fazendo o estudo. Aí, para eu achar o versículo aqui, é difícil. Mas a Bíblia deixa isso claro, que foi Deus que fechou a arca. Aqui, já achei. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Vamos ler a partir do 15. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Aí o versículo 16. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. Então, quem fechou a porta da arca foi Deus. Nós já analisamos isso aqui, 40 minutos, mas vamos rápido. Nós já analisamos que Deus fechou para que Noé não fosse tentado, porque o pessoal deve ter batido lá, né, nadando. Noé, salva a gente, e para Noé não ser tentado e colocar para dentro pessoas impuras que ouviram a pregação de Noé. Judas fala sobre isso, e não se converteram, continuaram no caminho mau, então eles não teriam mais essa oportunidade. Então, Deus fechou a arca, para que Noé não fosse tentado a abrir. Mas agora, quando Deus fala assim, sai da arca, a Bíblia não diz que Deus foi lá e abriu a arca. Então fica essa dúvida, e eu quero ouvir vocês. Isso é bom quando tem essas coisas, né? Que aí vocês vão ter que se manifestar e dizer para nós. Será que Noé ficou esperando porque ele quis mesmo obedecer a Deus e quis ficar ali, né, até que Deus mandasse ele sair da arca? Ou Noé não tinha como sair da arca porque só Deus podia abrir a porta? Aqui nesse livro que eu já falei, né, para vocês, que eu estudo nele também, tiro lições dele aqui para nós, diz assim: obedecer, e eu achei muito interessante isso, quero terminar com isso, obedecer à vontade de Deus implica não apenas fazer a coisa certa, do jeito certo, com a motivação certa, mas também no tempo certo. Nas tuas mãos estão os meus dias, Salmo 31, versículo 15. Entenderam? Entenderam? A obediência, o que ela envolve? A obediência, ou obedecer à vontade de Deus, implica não apenas fazer a coisa certa, do jeito certo, com a motivação certa, mas também no tempo certo. Noé esperou o tempo certo dele sair da arca. Esperou o tempo certo. Vamos parar aqui. Semana que vem nós vamos entrar nessa parte já final aqui, a terceira parte do capítulo 8, onde Noé levanta um altar. E aqui tem uma lição muito grande para a gente. Uma lição muito grande para a gente. Especialmente nesta época de Copa do Mundo, que muita gente, muitas igrejas estão fechando para que o povo possa assistir jogo, ou muitas igrejas estão mudando o seu horário para que o povo possa assistir jogo. E agora eu estou sabendo que há uma possibilidade, se estiver chovendo, às 5 horas da tarde, o jogo seja transferido para mais tarde. Que Deus nos abençoe, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja tomando você, o seu coração, a sua mente, que haja livramento para você, que haja cura, que haja revelação de Deus na sua vida. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus.